Você já percebeu que quanto mais você tenta dar conta de tudo, mais sobrecarregado você se sente? Como se a vida tivesse sempre exigindo mais do que você consegue carregar. Mais, sabe, requerindo mais de você do que aquilo que realmente você consegue fazer. Mas agora me responde com sinceridade. Quando foi a última vez que você realmente parou para respirar na presença de Deus? Que você entrou na presença de Deus não simplesmente para pedir algo, mas para descansar, para passar tempo com Ele, para realmente recarregar na presença dele. Nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco como priorizar a sua vida espiritual, como nós como mães, donas de casa, a gente pode priorizar a nossa vida espiritual mesmo com a sobrecarga, mesmo com tantas coisas, com uma lista de coisas pra gente fazer, né? E parece impossível, né? Muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu não tô dando conta nem daquilo, das coisas básicas, né? Eu gostaria muito de poder pegar e ter um tempo com Deus, ter aquele devocional que eu tinha antes. E depois que eu virei mãe, depois que eu me casei, a minha vida foi acontecendo e hoje eu olho para minha rotina e eu não consigo encaixar, eu não consigo ter tempo para isso. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho algumas reflexões, coisas que têm me ajudado, passos práticos que têm me ajudado a conseguir priorizar a minha vida com Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o motivo, né, e muitas vezes a razão da gente estar se sentindo sobrecarregada é pelo fato de a gente não priorizar a nossa vida espiritual. Então não é que, como eu posso, gente, o nosso foco não deve ser como eu posso organizar a minha rotina, como eu posso buscar um método, alguma forma de conseguir melhorar a minha rotina para eu poder ter tempo com Deus. É o contrário. A partir do momento que a gente entende que a nossa prioridade deve ser o Senhor, deve ser estar na presença dele, a gente vai perceber que as outras coisas vão fluir mais, vão ficar mais fáceis, a nossa rotina vai ficar mais tranquila. A palavra de Deus diz em Mateus 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, gente, esse versículo é para nós, mães, esposas, donas de casa, para nós mulheres, que nos sentimos tão cansadas e sobrecarregadas, muitas vezes. Jesus, ele faz esse convite, vinde a mim. Eu sou a pessoa que vai trazer alívio e descanso para sua alma. Então, quando a gente entende isso, as coisas mudam. E foi isso que mudou para mim. Por muito tempo, eu foquei em organizar minha rotina, e foquei muito em como que eu poderia ter tempo livre para então buscar o Senhor. Foi então que quando eu mudei, que eu realmente passei a priorizar buscar o Senhor, as coisas começaram a fluir. Então, esse meu vídeo é para te encorajar, né? Para te dizer que por mais que você tente, se você tentar com todas as suas forças, sozinha dar conta de tudo, você não vai dar. Deus, ele não nos chamou para dar conta de tudo sozinha. Ele não te chamou para dar conta de tudo sozinho. Ele chamou para você estar nesse lugar de dependência. E muitas vezes o Senhor, ele permite que a gente esteja nesse lugar de dependência para que ele possa agir, né? Então a gente não gosta de estar nesse local de dependência, onde a gente não consegue dar conta de tudo sozinho, onde a gente não consegue fazer na força do nosso braço, porque é desconfortável. É tão bom, é tão confortável quando a gente tem o controle das coisas, né? É tão bom quando a gente tem tudo, né, ali no nosso controle, nas nossas mãos, que a gente consegue fazer tudo. É tão bom, né? Tão confortável. Mas quando a gente entra nesse lugar de que a gente olha para nossa vida e fala, eu não consigo. Aí que a gente deve olhar para o Senhor e deve falar, Deus, eu preciso de ti. A gente reconhecer que é através do Senhor, é da força do Senhor, não é na força do nosso braço, mas na força que Ele nos dá, que a gente pode fazer qualquer coisa e fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque se o Senhor, Ele te chamou para ser mãe, se Ele te deu filhos, é porque Ele te chamou para maternidade. Se o Senhor, Ele te deu fertilidade, se Ele te fez uma mulher fértil, é porque Ele te chamou para ser mãe. Se você casou, se você está constituindo uma família, porque o Senhor está te entregando o lar.
E você, o seu papel como mulher, você é edificadora do seu lar. Então, se o Senhor te deu esse papel, se o Senhor colocou você nessa situação hoje que você tá, talvez você se sente sozinha, talvez você sente que precisava de ter mais uma rede de apoio, né? Quantas de nós a gente olha para nossa situação e a gente pensa, nossa, se eu tivesse mais ajuda em casa, né? Eu olho para minha situação hoje e com certeza em muitos momentos eu penso, poxa, eu queria tanto morar perto da minha mãe, né? Para quem não sabe, eu moro na Tailândia, eu moro aqui do outro lado do mundo. E em muitos momentos a gente não tem a nossa família aqui para socorrer a gente em alguns momentos. Graças a Deus temos amigos, sim, mas talvez na sua situação hoje você olhe para e pense, poxa, eu gostaria muito de ter mais ajuda, mais uma rede de apoio, que o meu marido, né, pudesse estar mais tempo em casa, enfim, eu não sei o que pode passar pela sua cabeça. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa e a nossa esperança de que as coisas vão se resolver, né, através dessas ferramentas que a gente pode ter. Deus pode usar sim, e com certeza é muito bom a gente ter rede de apoio, a gente ter mais ajuda, a gente poder ter condição de ter uma empregada, alguém para ajudar em casa, com certeza isso ajuda demais também a tirar, né, um pouco do nosso cansaço. Mas eu quero te convidar a refletir. Você já parou para ver quantas mulheres famosas, né, mães famosas, pessoas que têm condição, também têm cansaço, elas também se sentem cansadas. Eu já vi entrevistas de mulheres, assim, muito famosas, conhecidas, que têm condição, que a gente sabe que tem condição financeira, que tem empregada, e elas se sentem cansadas. Elas se sentem com o mesmo discurso, que se sentem sobrecarregadas, se sentem frustradas com a vida delas. Por quê? Porque a chave, né, a solução não está nessas coisas. Você pode ter ajuda, você pode ter rede de apoio, você pode ter tanta coisa. E ainda assim, você pode se sentir cansada e sobrecarregada. Porque o nosso descanso vem do Senhor. O descanso, ele é uma pessoa, ele é Jesus. Ele é o descanso para a nossa alma, ele é o descanso para a sua alma. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, de que o nosso descanso, ele vem do Senhor. E então não adianta, né? Por mais que você vai tentar ir atrás de tantas ferramentas, mas no final sua alma vai estar cansada, você vai se sentir frustrada. Porque a maternidade, ela sempre vai requerer de nós. A nossa vida com Deus, né, é uma vida de renúncia. A vida, ela realmente requer de nós, como mães, quando a gente se torna mãe, é renúncia o tempo inteiro. Mas então, se a gente não entender o nosso real propósito, que Deus nos chamou, não vai, a gente nunca vai sentir que vai dar conta de tudo. A gente sempre vai sentir que tá falhando. E quando a gente reconhece a nossa humanidade, a nossa dependência de Deus, então Ele pode vir, Ele pode agir, Ele pode fazer o sobrenatural. Porque a gente se conforma em viver no natural. Quando que Deus, ele tem nos chamado, ele te convida a viver o sobrenatural na sua vida. E o sobrenatural, ele não é só para grandes pregadores ou para pessoas que estão, né, em ministério, né, integral. Ele é para você, ele é para todos nós. Então, convide o Senhor para sua maternidade, para sua vida no lar. Convide ele para te dar um descanso sobrenatural, sabe? Para você vivenciar os milagres diários. Mas esses milagres, essas coisas, elas só vão vir quando a gente se colocar nesse lugar de dependência de Deus. Então, em primeiro lugar, você entender que seu descanso, ele vem do Senhor, é no Senhor. Que você pode ter toda a rede de apoio, mas se você não tiver o Senhor, não adianta. E entender que quando você sabe o seu propósito, você sabe o porquê que você está fazendo isso, por que você tem se dedicado ao seu lar, à sua família, e entender o valor disso, o legado que você está deixando. Isso é muito importante também. Porque quando a gente está fazendo algo que a gente não sabe o porquê ou qual o propósito daquilo, a gente vai sentir cansado, a gente não vai querer fazer, a gente não vai encontrar energia. Quando a gente tem algo que a gente sabe onde é que a gente quer chegar e o porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente se sente engajada, a gente tira a força de onde a gente nem imagina, sabe? Então, todos os dias você se lembrar de que o Senhor, Ele te chamou para estar, se Ele colocou você nesse lugar hoje,
nessa situação hoje, não sei qual situação você tem vivido, que você se sente cansado e sobrecarregado. Entre nesse lugar de dependência de Deus. Entre nesse lugar e deixa Ele fazer de uma forma sobrenatural. Então, buscar o Senhor antes de tudo. E eu imagino, né, como é difícil, né? Eu sei, minha situação é muito difícil também. Como mãe, né, eu tenho o Tito e a Malu aqui comigo, o José, que está com Jesus. Estou grávida do meu quarto, o Luiz, que tá chegando. E assim, eu tenho muitos desconfortos na gravidez. Minha gravidez é uma gravidez muito difícil normalmente. Eu sinto muitas dores, sinto muito cansaço. Mas o fato de eu entender o porquê que ele me chamou pra isso, que ele pode vir, Senhor, chamar ele, Senhor, hoje minhas emoções estão bagunçadas, Senhor, eu preciso de ti. Então, entender que tudo que você faz, tudo que nós fazemos é espiritual. Porque quando a gente tá lavando louça, quando a gente tá cozinhando, quando a gente tá fazendo algo dentro de casa, a gente tende a achar que aquilo é menos importante, né? Ou aquilo é mais do mesmo. Todos os dias a gente faz isso. Mas o que você faz é espiritual. Você tá cuidando da sua família, você tá nutrindo os seus filhos. Você tá ali presente com eles, sendo exemplo para eles no dia a dia. O impacto que isso vai ter na sua família, para os seus filhos, o legado que você está deixando é muito forte, muito importante no reino de Deus. Então, você também entender o propósito, entender que o que você faz é espiritual. Que você cuidar da sua casa, do seu lar, é espiritual. E é muito importante no reino de Deus. Isso vai te dar mais energia, vai te dar mais forças. Então, isso é uma forma de você entender que não necessariamente você vai estar ali 24 horas por dia conseguindo tirar aquele tempo longo com Deus, enfim, ler a Bíblia toda como você conseguia ler antes, em menos tempo possível. Mas quando você sabe que você tá ali trocando fralda, você tá glorificando o nome do Senhor. E você glorifica o nome do Senhor através do seu testemunho, da forma que você faz isso, o testemunho que você é dentro do seu lar, da esposa que você é, o exemplo de esposa que você é para sua filha. Isso é uma forma de glorificar ao Senhor. Então, entender que buscar ao Senhor é a chave para você não se sentir sobrecarregada. E eu sei que não é fácil você encontrar esse momento na sua rotina. Então, eu quero também te trazer ferramentas, coisas práticas. Eu tenho um exemplo na minha vida, que é essa mulher incrível chamada Susana Wesley. Não sei se você já ouviu falar dela. Mas o testemunho dela, da Susana Wesley, me impacta demais. Porque ela teve 19 filhos, 9 deles faleceram. E ela foi a mãe do John Wesley, né, que foi o fundador do metodismo. E a Susana Wesley, a história e a biografia de vida dela, conta que todos os dias ela tirava 2 horas para estar com o Senhor, com 10 filhos. Você consegue imaginar isso? E ela tirava. E por um tempo, o marido dela, ele foi preso por conta de dívidas, era bem complicada a situação deles, e ele foi preso e ela teve que ficar com as crianças, cuidar dos filhos. Ela alfabetizou os filhos dela através da Bíblia. Mas todos os dias ela tirava 2 horas, pelo menos, com o Senhor, em oração e leitura bíblica. Você lendo a biografia dela, tinha até um código, parece que ela tinha com as crianças, de quando ela estava tendo esse tempo com Deus, ela colocava um véu sobre a cabeça dela, que era um sinal, e as crianças já sabiam que quando ela estava tendo esse tempo com Deus, ninguém poderia interromper ela. E ela priorizava a vida dela com Deus. Então, quando eu olho para a vida de Susana Wesley, com 10 filhos, sem o marido presente, e ainda educava os filhos, criou eles, né, na doutrina bíblica, e ela priorizava a vida com Deus. Por que que eu não estou conseguindo ter esse tempo com ele? E me confronta, não só a vida dela, mas eu sei que eu vejo vidas de outras mulheres que conseguem. Então eu preciso ajustar a minha rotina. Hoje, o que eu tenho feito, que tem funcionado muito pra mim, e pode ser que funcione pra você também, eu acordo todos os dias antes das crianças. Então, eu coloco o meu despertador. Hoje, graças a Deus, nem preciso mais, porque o meu corpo já se acostumou eu acordar mais cedo. Então, eu acordo antes de todo mundo e tiro o meu tempo com Deus. É a primeira coisa que eu faço.
E isso, sem dúvida, é o que tem me ajudado a não me sentir tão sobrecarregada. É claro que tem dias que são mais difíceis do que outros, mas o dia que eu tiro o tempo com Deus, o dia é muito mais tranquilo, o dia é muito mais fácil de ser vivido do que quando eu não consigo tirar esse tempo, se por algum motivo eu não consigo tirar. E uma outra coisa também é que a gente cria aquela expectativa de que a gente vai tirar o tempo com Deus que a gente tinha antes da gente ser mãe. Antes da gente ser mãe, a gente dormia a noite toda, a gente tinha o tempo que a gente quisesse, né? Enfim, era muito mais fácil. E o que acontece basicamente todos os dias comigo é, enquanto eu tô tendo o meu tempo com Deus, as crianças acordam e interrompem a minha devocional. Algumas vezes eu consigo continuar a devocional, é o que eu tento, né? Estou treinando, educando eles para isso. E quanto mais velhos eles vão ficando, mais eles vão entendendo. Eu continuo com a minha devocional, eu dou alguma coisa para eles fazerem ali, eles sabem, ó, agora a mamãe tá tendo tempo com Deus, tá orando, e aí eu dou alguma coisa para eles brincarem, ou dou um lanchinho para eles já, alguma coisinha, e tento terminar ali meu tempo com Deus. Tem dias que eu não consigo, e tá tudo bem, mas a gente precisa aprender a ser fiel no pouco, ser fiel no tempo que Deus deu pra gente. Então, não cria aquela expectativa de que vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. Provavelmente, talvez você vai tirar o seu tempo com Deus, vai ser aquele barulho em volta, ou você não vai conseguir ter, né, aquele tempo longo de 1, 2 horas. Mas se Deus te deu 10 minutos por dia, seja fiel com esses 10 minutos. Se Deus te deu 30 minutos com Ele, ser fiel, se derrame diante do Senhor. Ele não precisa de muito tempo para que ele faça algo, transforme o seu dia e fale com você. É óbvio, né, que quanto mais tempo, melhor. A gente precisa também, se não tá funcionando, acorde mais cedo, né? Crie a oportunidade, crie a situação para que você consiga fazer isso. Mas se por um acaso não for da forma que você esperava, amém. Tá tudo bem. Seja fiel com o tempo que você tem tido, com o tempo que o Senhor tem dado para você. Tá bom? Então eu quero te encorajar a isso. Comigo tem funcionado tirar todos os dias a primeira coisa que eu faço, antes de todo mundo acordar, ter esse momento. Eu faço isso independente de eu estar com o bebê, que o bebê que não tá dormindo, realmente, porque a gente encarar isso, quando a gente encara com seriedade aquilo que a gente faz, a gente leva aquilo como se fosse um trabalho mesmo, porque se a gente trabalhasse, né, fora, não sei se você trabalha ou não, mas para aquelas mães que não trabalham fora, mas trabalham, né, são do lar, como eu, se a gente tivesse que bater ponto todos os dias, 8 horas da manhã, a gente teria que estar lá, independente se a gente dormiu ou não. Mas quando quando é pra gente tirar a nossa devocional, pra algum compromisso que a gente quer fazer com a gente mesmo, ou na nossa rotina, a gente deixa pra lá, não dormi hoje muito bem, então tá tudo bem, eu não vou tirar a minha devocional. Mas se a gente encarar, entender como isso é poderoso, como isso pode transformar a nossa rotina, a nossa vida, e o valor que isso tem, o legado que a gente tá deixando pra nossa família, a gente vai priorizar. A gente vai priorizar. E aí você vai ver a transformação que isso vai trazer para sua rotina, para sua vida, tá bom? Então eu não sei como que você vai encaixar isso exatamente. Eu faço isso, eu acordo antes. Formas que você pode priorizar a sua vida. Também enquanto você tá lavando louça, quando você tá fazendo os serviços na sua casa, você colocar um louvor. Você colocar versículos na sua casa, ao redor da sua casa também funciona muito. Enfim, ferramentas que você pode fazer para que o seu dia a dia você possa estar ali conectado com Deus o tempo inteiro. Enquanto eu tô lavando louça, eu coloco aquela pregação, né? E ter o tempo com Deus com as crianças também. E ali eu também sou edificada. A gente tem os cultos domésticos ali, a gente tem o nosso tempo em família, onde a gente ora, onde a gente louva, onde a gente tá junto. E esses momentos também são momentos que eu posso receber do Senhor e estar conectada com Ele. Entender que tudo que eu faço também é espiritual. O Senhor tá sendo glorificado ali, eu tô ali conectada com Ele, pedindo ao Senhor me dá direção do que fazer, sabe? E para você que deseja priorizar a sua vida com Deus, ter o seu tempo com Deus todos os dias, na sua agenda, na sua rotina, isso ser realmente algo que você vai priorizar a partir de hoje, se você já faz isso, eu quero te apresentar o devocional para mulheres. Esse é um devocional que eu fiz com muito carinho. 52 devocionais, onde aqui eu
eu compartilho, né, mensagens semanais, com desafios semanais, com versículos, né, para mulheres, mães, esposas. Então, ali você vai ter uma reflexão que vai de encontro à sua realidade, nossa realidade, né? Eu creio que o Senhor, Ele pode falar com você grandemente através desse devocional. Então, se você deseja adquirir esse devocional, você clica no link aqui embaixo, tá bom? E adquira, que muitas mulheres já têm adquirido, já têm sido abençoadas por esse material que eu fiz com muito carinho pra vocês. Espero que esse vídeo possa ter te encorajado de alguma forma, que Deus possa ter falado com você. E não sei qual vai ser a forma que você vai conseguir priorizar ele. Mas escolha, realmente. Entenda que Deus, ele não é um compromisso na nossa agenda. Ele não é uma coisa que a gente dá lá um checklist, tempo com Deus. Ele é a nossa agenda, ele é a nossa vida. Tudo que a gente faz é para a glória dele. E a gente vê o exemplo de Jesus. Jesus mesmo, ele sempre se retirava, né, para orar. Ele tinha esse tempo de oração. A gente pode sim encaixar ele no nosso dia a dia, mas seja intencional em realmente parar tudo, silenciar tudo e ter esse tempo com o Senhor, só você e o Senhor. E você vai ver os frutos, você vai ver como a sua maternidade vai ficar mais leve, como as coisas vão fluir melhor. Quando você passa o seu dia, quando você já começa já conectada com o Senhor, na presença dele, eu tenho certeza que a sua sobrecarga, ela vai diminuir muito, 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 porque você não é chamada, você não deve carregar tudo sozinha, você não precisa fazer tudo sozinha. O Senhor, ele está estendendo a mão para você viver uma maternidade, uma vida dentro do lar como dona de casa, como mãe, muito mais leve, porque não é na força do nosso braço, mas ele tá ali disponível para nos ajudar nessa jornada. Então coloca aqui nos comentários se você já tentou viver a maternidade na força do seu braço, e se esse vídeo falou com você de alguma forma, compartilha ele com alguém. Que Deus possa te abençoar.